Querido povo de Deus, neste santuário repleto, aqui de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você que me acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, YouTube Padre Manzotti, nós estamos no mês das missões e propriamente no Dia Mundial das Missões. E queremos lembrar algo que nos diz respeito, que toca a todos. Pelo batismo, somos chamados a ser missionários. Repita isso. Pelo batismo, eu sou chamado, a ser missionário. Durante o sermão, procurarei explicar o que é ser missionário e as implicações disso. Filhos, a igreja é missão. Missão de quê? Antes de tudo, propagar a pessoa de Jesus Cristo. Qual é a nossa missão? Propagar a pessoa de Jesus Cristo. Qual que é a nossa missão? Propagar a pessoa de Jesus Cristo. Eu enfatizo a pessoa, porque tenho percebido que mais do que as pessoas imaginam, que ideias, mais do que valores genéricos, energias cósmicas, nós somos chamados a propagar um homem. Nasceu, viveu, foi morto, sepultado e ressuscitou. E como nós devemos fazer isto? Principalmente como testemunhas. Testemunhar na vida, às vezes na palavra, como ensina Santo Antônio. Na vida, no agir, nos posicionarmos, na forma como lidamos com os problemas. Hoje nós estamos diante de uma parábola, mais uma das parábolas lucanas. E Lucas nos fala de uma parábola com que objetivo? Lembre-se, se vocês são bons catequizandos, eu procuro ser catequista. Sempre antes ou depois da parábola existe a moral da história. E qual é a moral da história de hoje? Quem arriscaria? Por favor, se você está em casa, abra o aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Você que está no santuário, veja no vídeo-on, porque está o Evangelho. E Lucas começa nos dizendo: o sacristão foi tomar água, mas se estivesse aí colocaria, mas está lá. Jesus contou esta parábola para alguns, então aqui está a moral, que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Já foi, meu filho, a carruagem já passou. Para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Então a parábola tem um propósito para eles e para nós. O que é confiar na sua própria justiça? Já explico. Achar que porque somos dizimistas, porque somos bons, porque fazemos a caridade, Deus nos deve algo, entendeu? É isso, porque faço, Deus tem
uma dívida para comigo. E na verdade, Deus não tem dívida com ninguém. Segundo objetivo, porque Deus não quer, hipótese alguma, que eu despreze o próximo. Você entendeu, meu irmão? Então, para que eu não fique me justificando e para que não haja desprezo, ele contou a parábola. Então veja, é tão importante isso, porque senão nós incorremos num erro. Então o fariseu não prestava, tudo o que ele fez não prestava. Não é verdade? Vamos entender? Veja, o fariseu de pé rezava: eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou contra os outros homens, ladrões. Deus quer que alguém seja ladrão? Sim ou não? Não. Deus quer que a gente seja desonesto? Não. Deus quer que sejamos adúlteros? Não. Diga sim, vai. Deus quer que nós sejamos pessoas más? Não. Então, o fariseu estava errado em agir assim? Não. O que ele estava errado é achar que por agir assim, ele merecia coisas melhores. E o que é pior, por agir assim, ele dizia: aquele outro, aquela outra, não vale nada. Ciclano não paga dízimo, Beltrano não vai na igreja, não aparece na missa, Ciclano é uma pessoa que é ruim. Como se Deus não amasse, não o pecado, mas o pecador. O outro, qual era a profissão do outro? Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Cobrador de impostos, que tirava dos pobres. Deus queria que ele fizesse este erro, esta ação? Não. Já fiz um juízo, né? Deus queria que ele fosse cobrador de impostos? Não. Mas ele, na sua pequenez, reconheceu o seu pecado. Então Jesus não está legitimando ações erradas, ele está condenando a soberba, ele está condenando o desprezo, ele está condenando menosprezar os irmãos. Por isso, busquemos o que é certo, mas sem desprezar. E pelo jeito, pela forma com que nós agimos, nós podemos mudar o mundo. É tão importante compreender esse evangelho, meus irmãos. Não é uma legitimação do erro, mas de posicionar-se diante de Deus com uma teologia meritória. A primeira leitura, ela fala exatamente disso, que a oração de um humilde atravessa as nuvens e chega aos céus, e não volta sem antes cumprir o seu papel. Pois bem, o que é oração de humilde? De quem se coloca como criatura diante do Criador, necessitado da graça de Deus. E o exemplo maravilhoso disso nós temos onde? Na segunda leitura. Meus irmãos, a segunda leitura de hoje é exatamente aquilo que Deus quer. Nós estamos praticamente no final da carta de São Paulo a Timóteo, e Paulo já está velho, cansado, idade avançada, cansado de estar preso, cansado de ser debochado,
criou tantas comunidades, e muitas comunidades não lhe quiseram bem e não lhe fizeram bem. Inclusive, ele se queixa nessa carta. Ele, como o apóstolo, o grande missionário dos missionários, que fez 3 grandes viagens missionárias, veja o que ele diz: já estou perto de ser oferecido em sacrifício. Está se aproximando o momento da minha partida. Aqui vem algo importante para todos nós, que deve ser para a vida inteira. Combati o bom combate. A nossa vida é combater, é um combate para não usar uma palavra, engrandecermos-nos, um combate em prol do bem, um combate, não combater como inimigos, mas combater como pessoas que precisam se abrir à graça de Deus. A vida é um combate, meus irmãos. Paulo entendeu isso. E por que nós lutamos? A gente combate para a família se manter unida, um combate para não se perder a fé. Todos nós vivemos um combate, mas veja, um bom combate, um justo combate, um nobre combate, de levar a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele diz: completei a corrida, guardei a fé. Ele não falou que ele foi o primeiro do pódio. Ou você acha que Deus só dará prêmio a quem chegar primeiro? Não. Não importa se somos primeiros ou somos os últimos, cada um vai na sua força, cada um combate no seu tempo, mas o importante é passar a linha de chegada. É tão forte isso na nossa vida. Tem pessoas que voam mais alto, que se santificam com maior facilidade. Tem outros, como nós, que vamos capengando, mas Deus apenas quer, não importa que hora você vai chegar, mas que em vida você chegue. Completei a corrida, e não há uma corrida se não tiver claro qual é o destino. O destino nosso é o coração de Deus. Guardei a fé. Aqui tem palavras tão importantes. Guarde a tua fé. A fé te foi dada, e o guardar não é proteger no sentido de que é minha. Quanto mais você irradia a fé, mais a fé cresce. Ele é o contrário do que imaginamos, que economizando a fé a gente vai ter. Não, quanto mais eu espalhar fé, mais a fé brotará. Esse é o princípio em Deus. É impressionante, meus irmãos, que São Paulo vai dizer: eu precisei de vocês na minha primeira defesa. E quantas vezes a gente precisa do outro, quantas vezes a gente está necessitado do outro, da comunidade, da família, de um amigo que você confiava tanto. Na minha primeira defesa, ninguém veio me socorrer. Será que nós cristãos, nesse combate, nessa luta diária,
Será que nós teríamos a mesma resiliência de Paulo? Será que nós não abandonamos muito cedo a fé? Abandonamos a igreja? Ninguém veio me ajudar, fecharam as portas, viraram a cara. Paulo sentiu na pele isso. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Agora veja como ele age. Oxalá quer dizer, quero pedir a Deus que não seja levado em conta o que vocês me fizeram. Deixo por conta de Deus. Mas eu lhes digo, veja, o missionário dos missionários, isso nós vamos sentir catequistas, evangelizadores, quem está na igreja há muito tempo. Essa liturgia é para quem está na lida, e às vezes está com vontade de parar, está com vontade de largar a toalha, está com vontade de desistir. Olhe para o missionário dos missionários, Paulo. Eu lhes digo, Jesus esteve do meu lado me dando forças, dele eu tive presença. E é isso que eu e você, eu como padre, você como leigo, você como mãe, você como liderança, você no teu mundo do trabalho, não se desespere. Te virarão as costas, Deus nunca. Deus nunca. Paulo dizendo, eu tive ao meu lado a presença de Jesus me dando força. O Senhor me libertará de todo mal, como me libertou da boca do leão. Sim, quantas vezes nós estamos na boca do leão, e lembrando a boca do leão de Daniel, aquele jogar na cova dos leões. Quantas vezes a vida nos joga, companheiros, como diz o Salmo, quem molhou o pão no molho da minha comida, me traiu. A boca do leão, mas o Senhor estava comigo. Isto é ser missionário, isso é voltar para o Evangelho e perceber, agora você vai entender, que não é porque vamos seguir Deus que nós vamos ter garantias. O grande erro do fariseu é querer ter garantias de vida por seguir a Deus. Ele errou nisso. Jesus corrige, dizendo que não. Usando a palavra de Paulo, esse combate espiritual é um combate real. Os leões virão, a boca dos leões se abrirá, pessoas não nos darão ajuda, falarão mal de nós, nos caluniarão. Continue, apenas passe a faixa de chegada, complete a sua corrida, guarde a sua fé. Em todo esse trajeto, o Senhor estará contigo. É o que Paulo experimentou. Lembra da primeira leitura? Que a prece do humilde ultrapassa as nuvens e chega aos céus e não volta antes de ter cumprido o seu papel. O Senhor me libertará de todo o mal. Queridos filhos, é diante destes exemplos que nós voltamos ao tema. A igreja é missão. Sereis minhas testemunhas. É o chamado de todo cristão testemunhar a Cristo, o ensinamento de Jesus. E o próprio Papa Francisco cita na carta deste dia, do Dia Mundial das Missões, e já o fez várias vezes,
Um texto do Papa Bento XVI: a igreja não se prega, Jesus não se prega pelo proselitismo, mas pela atração. Como que isso acontece? Quando alguém olha para mim e para você e vê algo de diferente. Quando alguém olha para nós e diz: tem alguma coisa especial. Jesus fazia isso. Só quero lembrar, porque as pessoas iam a Jesus? Diz um dos textos: porque ele tinha autoridade. Eles sabiam que era um mestre que tinha autoridade no falar. Segundo, as pessoas tentavam tocar em Jesus, porque dele saía uma força que a todos curava. Claro, você vai dizer: mas que força tenho eu? Força do exemplo de vida. Nós precisamos atrair para Deus a partir do nosso viver. Mas nem por isso, por mais que não se queira e não se deve buscar o proselitismo, nós temos uma missão, a missão de propagar Jesus. Paulo se consumiu nisso, e quando eu falo se consumir, a palavra é muito forte. A língua portuguesa, às vezes a gente escuta e não entende. Consumir quer dizer definhar, gastar os seus dias, gastar a sua força vital pela causa de Jesus. Então, tem gente que diz assim: eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que aproveitar, eu tenho muita coisa para fazer. Paulo entendeu: consumir os seus dias por Jesus. E para ele não tinha dilema. Estava velho, cansado, e pôde dizer: minha vida foi consumida em Deus. Não momentos estanques, não momentos isolados. Às vezes nós queremos que a nossa vida seja momentos isolados em Deus, tanto que quando alguém fala muito de Jesus, você fala: essa pessoa é fora da casinha. Engraçado, né? Entre nós, é uma conversa entre nós. Quando a pessoa é muito voltada para Deus, você fala: essa aí é aleluiada. Esse aí é meio parafuso solto. Será? Mas não é isso que o Senhor quer? Que nos consumamos em Deus? Porque apenas dar momentos a Deus não é isso que o Senhor espera. Queridos irmãos e irmãs, sejamos testemunhas do Senhor. Amém.